você precisa encarar uma verdade desconfortável, mas fundamental para sua longevidade e bem-estar. No Brasil, o seu coração está em uma batalha constante, e as estatísticas não são apenas números distantes nos noticiários. Elas representam a realidade vivida em nossas famílias, em nossas vizinhanças, em nosso próprio corpo. As doenças cardiovasculares, um termo clínico que abrange o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, acidente vascular cerebral, a insuficiência cardíaca e a hipertensão arterial, constituem, isoladamente, a principal causa de morte em todo o território nacional. Pense nisso por um instante. Mais do que qualquer outra condição, mais do que acidentes ou outras doenças que frequentemente tememos, é o seu sistema circulatório que enfrenta o maior risco diário. Este não é um problema abstrato. Ele se manifesta de maneiras concretas e devastadoras. É o vizinho que sofreu um AVC cerebral e hoje luta com sequelas que limitam sua autonomia. A tia que vive com uma bateria de medicamentos para controlar a pressão que insiste em subir. O amigo que teve um infarto e agora vive com o medo constante de um novo evento. O Sistema Único de Saúde SUS investe bilhões de reais anualmente no tratamento dessas condições, desde procedimentos de emergência até a distribuição de medicamentos de uso contínuo. Um esforço hercúleo que ainda assim luta para conter a maré crescente. Os fatores de risco são parte intrínseca da nossa cultura e do nosso cotidiano. A dieta rica em gorduras e sódio, presente em pratos tradicionais que amamos. O sedentarismo, que se agrava com as dificuldades de mobilidade na terceira idade. E a falta de espaços seguros para atividade física em muitas cidades brasileiras. E as altas taxas de diabetes e obesidade que se tornaram epidêmicas. Você, ao envelhecer, se torna o alvo principal dessa estatística. Não por uma falha pessoal, mas pela confluência de um processo natural de envelhecimento vascular, com um ambiente e um estilo de vida que, muitas vezes, conspiram silenciosamente contra a saúde do seu coração. Cada batida cardíaca irregular, cada episódio de falta de ar ao subir um lance de escadas, cada medição de pressão que resulta em um número preocupante no visor do aparelho é um lembrete dessa vulnerabilidade. A questão, portanto, não é se você será afetado por essa realidade, mas como você pode ativamente construir uma defesa robusta contra ela, utilizando ferramentas que vão além do convencional e que se originam no poder do seu próprio organismo. Paralelamente a essa ameaça cardiovascular, seu corpo enfrenta um segundo inimigo, um adversário mais silencioso, porém igualmente implacável: o enfraquecimento progressivo do seu sistema imunológico. Este processo, conhecido cientificamente como imunossenescência, é uma consequência natural do envelhecimento, mas suas implicações são tudo manos brandas. Suas defesas internas, que na juventude formavam uma barreira quase impenetrável contra vírus e bactérias, começam a apresentar fissuras. A produção de novas células de defesa, como os linfócitos T, diminui, e a capacidade das células existentes de responder com rapidez e eficácia a um invasor é reduzida. Na prática, isso se traduz em uma vulnerabilidade acentuada a infecções que para um jovem seriam triviais, mas que para você podem representar um risco de vida. A gripe sazonal, por exemplo, que anualmente leva a campanhas massivas de vacinação, focadas especialmente na população idosa, pode evoluir para uma pneumonia bacteriana grave. Infecções urinárias podem se tornar recorrentes e mais difíceis de tratar. E, como aprendemos de forma tão dura nos últimos anos, novos vírus respiratórios encontram no organismo idoso o ambiente ideal para causar estragos, levando a hospitalizações prolongadas e complicações sistêmicas. Esse estado de fragilidade imunológica é exacerbado por um fenômeno chamado inflamagem, uma inflamação crônica de baixo grau que permeia o corpo envelhecido. Essa inflamação constante não só contribui para o declínio da imunidade, mas também acelera o desenvolvimento de outras doenças crônicas, criando um ciclo perigoso. Você sente isso na prática quando uma simples gripe U deixa de cama por semanas, enquanto antes a recuperação levava poucos dias, ou na preocupação constante em ambientes fechados,
ou durante as épocas mais frias do ano, um estado de alerta que limita sua vida social e sua liberdade. A sensação de que seu corpo já não possui a mesma armadura de antes não é imaginação. É uma realidade biológica que exige uma estratégia de fortalecimento proativa, um esforço consciente para rearmar suas defesas e garantir que você possa enfrentar os desafios microbiológicos do dia a dia com mais segurança e resiliência. O que raramente é discutido mesmo em consultórios médicos é como essas duas grandes ameaças, a cardiovascular e a imunológica, não operam de forma independente. Elas estão intrinsecamente conectadas, dançando uma valsa macabra que acelera o declínio da sua saúde geral. Imagine a seguinte situação. Seu sistema imunológico, já enfraquecido pela idade, é desafiado por uma infecção. A resposta inflamatória que seu corpo gera para combater o invasor, embora necessária, coloca uma carga imensa sobre o seu sistema cardiovascular. A inflamação pode danificar o revestimento delicado das suas artérias, o endotélio, tornando-as mais suscetíveis à formação de placas de aterosclerose, que são a causa raiz de infartos e AVCs. Seu coração, por sua vez, precisa trabalhar mais para bombear o sangue através de um corpo febril e inflamado. Se ele já estiver enfraquecido por anos de hipertensão ou por alguma condição pré-existente, essa sobrecarga pode ser a gota d'água, levando a uma descompensação cardíaca aguda. Por outro lado, um sistema cardiovascular deficiente também prejudica sua imunidade. Um coração que não bombeia sangue de forma eficiente não consegue transportar as células de defesa para os locais de infecção com a rapidez necessária, retardando a resposta imune e dando ao patógeno uma janela de oportunidade para se multiplicar. Adicione a essa equação o fator psicológico. O estresse crônico de viver com medo de um evento cardíaco ou de uma infecção grave. Esse estresse libera continuamente o hormônio cortisol na sua corrente sanguínea. O cortisol é um potente supressor do sistema imunológico e, ao mesmo tempo, eleva a pressão arterial e a frequência cardíaca. Cria-se, assim, um ciclo vicioso e autodestrutivo. O problema cardíaco agrava o risco de infecção. A infecção agrava o problema cardíaco, e o estresse gerado por ambos potencializa os dois. Você fica preso em uma espiral descendente, onde o tratamento focado em apenas um dos problemas se mostra insuficiente, pois a raiz da vulnerabilidade está na interconexão sistêmica de todos esses fatores. Romper esse ciclo exige uma intervenção que possa atuar em múltiplas frentes simultaneamente, uma abordagem que acalme o sistema nervoso, module a resposta inflamatória e fortaleça ambos os sistemas, o cardíaco e o imune, do uma SOVES. Diante desse cenário complexo e interligado, a abordagem convencional, embora indispensável, muitas vezes se revela incompleta. Você segue a rotina prescrita, toma diariamente seus medicamentos para a pressão, para o colesterol, para o diabetes. Anualmente, você se dirige ao posto de saúde para receber a vacina contra a gripe. Todas essas são ações corretas e baseadas em evidências, funcionando como um escudo essencial que o protege de desfechos piores. No entanto, essas são, em sua maioria, estratégias defensivas. Elas gerenciam os sintomas, controlam os riscos, mas raramente lhe conferem um senso de agência e poder sobre a sua própria fisiologia. Elas não revertem a inflamação crônica, não ensinam seu corpo a modular o estresse de forma mais eficaz, nem fortalecem ativamente seu sistema cardiovascular de dentro para fora. É uma estratégia de contenção, não de capacitação. Você se torna um gerente passivo da sua própria saúde, dependente de intervenções externas, e isso pode gerar uma sensação de fragilidade e resignação. A verdadeira revolução na saúde do idoso não está apenas em novos medicamentos ou tecnologias, mas no reconhecimento de que o seu corpo possui mecanismos inatos e potentes de autorregulação e cura que podem ser ativados conscientemente. O que falta no arsenal terapêutico tradicional é uma ferramenta que seja ao mesmo tempo fisiológica, psicológica e acessível, que não dependa de uma receita e que possa ser integrada à sua vida como um ato de autocuidado proativo. É aqui que precisamos expandir nossa visão sobre o
que constitui um cuidado de saúde legítimo. Antes de continuarmos, peço que você faça algo. Pense agora em uma pessoa, um amigo, um cônjuge ou um irmão, alguém com quem você se preocupa e que também navega pelos desafios do envelhecimento. A informação que estamos prestes a desvendar juntos é poderosa demais para ser guardada apenas para si. Considere este momento não apenas como um aprendizado pessoal, mas como a descoberta de um conhecimento que pode iniciar uma conversa transformadora e fortalecer os laços de cuidado entre você e essa pessoa. A solução para romper esse ciclo vicioso de fragilidade cardíaca e imunológica pode estar em um lugar que a sociedade, por tabu e desinformação, nos ensinou a ignorar. Existe uma farmácia interna dentro de você, uma fonte poderosa de neuroquímicos e hormônios capazes de modular a inflamação, reduzir o estresse e promover a saúde cardiovascular. Esta fonte não requer equipamentos caros ou procedimentos invasivos. Ela é ativada por um dos atos mais naturais e fundamentais da biologia humana, um ato que foi indevidamente relegado à esfera da vergonha. Especialmente na terceira idade, em vez de ser celebrado como o pilar de bem-estar que realmente é, estamos falando de um processo que inunda seu cérebro com endorfinas, analgésicos naturais mais potentes que muitos medicamentos. Falamos de uma descarga de oxitocina, o hormônio do vínculo, que comprovadamente reduz a pressão arterial e os níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse, que sabota suas defesas. Imagine uma intervenção que, em questão de minutos, proporciona ao seu sistema nervoso um alívio profundo, acalma a inflamação crônica que desgasta suas artérias e seu sistema imune, e ainda promove uma sensação de prazer e relaxamento que melhora a qualidade do seu sono. Um período vital para a reparação celular e a consolidação da memória. Esta não é uma promessa vazia ou uma terapia alternativa sem fundamento. É fisiologia pura, documentada e estudada. A ciência está apenas começando a validar empiricamente o que a sabedoria corporal sempre soube. O orgasmo, seja ele obtido com um parceiro ou através do autotoque, é um evento de saúde sistêmica, é um reset neuroquímico que beneficia múltiplos órgãos e sistemas. E se a chave para destravar essa farmácia interna, para ativamente combater as duas maiores ameaças à sua longevidade, não estivesse em um frasco de pílulas, mas na palma da sua própria mão, continue assistindo, porque a revelação que virá a seguir pode ser a informação de saúde mais importante e libertadora que você receberá este ano. A resposta a essa pergunta é um retumbante e cientificamente validado. Sim. A chave para essa farmácia interna está de fato em suas mãos. E o mecanismo que a ativa é a masturbação, um ato de autoexploração e autocuidado. Vamos começar pelo motor da sua vida, o seu coração. A forma como o orgasmo beneficia seu sistema cardiovascular é um processo elegante e multifacetado, muito mais sofisticado do que um simples relaxamento. Durante a fase de excitação sexual, seu corpo inicia o que pode ser descrito como um treino cardiovascular controlado e seguro. Sua frequência cardíaca aumenta gradualmente, assim como sua pressão arterial, de uma maneira muito semelhante ao que ocorre durante uma caminhada vigorosa ou um exercício aeróbico leve. Este aumento não é perigoso. Pelo contrário, ele condiciona o seu músculo cardíaco, melhorando sua eficiência e capacidade de resposta. O verdadeiro milagre bioquímico, no entanto, ocorre no nível dos seus vasos sanguíneos. A excitação estimula a liberação de óxido nítrico no pelo endotélio, o revestimento interno das suas artérias. O óxido nítrico é um dos mais potentes vasodilatadores que o seu corpo produz, o que significa que ele relaxa e alarga os vasos sanguíneos. Este alargamento permite que o sangue flua com menos resistência, o que, por sua vez, reduz diretamente a sua pressão arterial, especialmente na fase de resolução após o orgasmo. Para você que talvez conviva com a hipertensão, uma condição crônica no Brasil, este efeito é de valor inestimável. É como se, por alguns momentos, você estivesse aliviando a pressão constante sobre as paredes de suas artérias, combatendo a rigidez vascular
que é uma marca do envelhecimento. Este processo, repetido com regularidade, ajuda a manter a elasticidade das artérias, um fator crucial para prevenir a aterosclerose. Além disso, a cascata hormonal que acompanha o orgasmo, rica em ocitocina e endorfinas, atua como um antídoto direto para os hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, que são conhecidos por seus efeitos corrosivos sobre o coração, contribuindo para arritmias e hipertensão. Portanto, cada orgasmo é, efetivamente, uma sessão de terapia para o seu sistema circulatório, melhorando a função endotelial, modulando a pressão arterial e protegendo seu coração do desgaste do estresse crônico. Mas a proteção conferida por este ato vai muito além da saúde do seu coração. Lembre-se daquela segunda frente de batalha que discutimos: a vulnerabilidade do seu sistema imunológico. A mesma cascata de eventos fisiológicos que protege suas artérias também serve para rearmar suas defesas internas. Estudos científicos demonstraram de forma consistente que, nas horas seguintes ao orgasmo, há um aumento mensurável na contagem de leucócitos. As células brancas do sangue que formam a espinha dorsal do seu exército imunológico. Em particular, há um aumento na atividade das células natural killer NEC, um tipo de linfócito de elite, cuja função é patrulhar seu corpo em busca de células infectadas por vírus e células que se tornaram cancerosas, eliminando-as antes que possam se proliferar. Pense nisso como colocar mais sentinelas e soldados mais bem treinados em seus postos de vigia. Além desse aumento celular, o impacto hormonal é igualmente profundo. A DH e a dehidroepiandrosterona, um hormônio cuja produção diminui com a idade, mas que é liberado durante a excitação sexual, tem conhecidas propriedades de reforço imunológico. A prolactina, outro hormônio que tem seus níveis elevados após o orgasmo, também desempenha um papel complexo na regulação da resposta imune. Mais importante ainda é o efeito anti-inflamatório. Como mencionamos, o inflamagen, aquela inflamação crônica de baixo grau, é um dos maiores sabotadores da sua saúde na velhice. A poderosa liberação de ocitocina e endorfinas durante o orgasmo tem um potente efeito anti-inflamatório, ajudando a diminuir essa inflamação sistêmica. Ao fazer isso regularmente, você não está apenas se preparando para combater uma infecção aguda, como a gripe. Você está ativamente combatendo a condição de base que torna seu corpo vulnerável em primeiro lugar. É uma estratégia proativa que complementa perfeitamente as medidas defensivas, como a vacinação, fortalecendo seu terreno biológico e tornando-o um ambiente menos hospitaleiro para patógenos e para o desenvolvimento de doenças crônicas. É o seu próprio corpo produzindo o remédio mais personalizado e eficaz para manter suas defesas em alerta máximo. Para compreender como estes benefícios notáveis no coração e na imunidade são orquestrados, precisamos mergulhar no centro de comando de toda essa operação: o seu cérebro. O orgasmo é fundamentalmente um evento neurológico, uma explosão coordenada de neurotransmissores e hormônios que reverbera por todo o seu corpo, funcionando como um verdadeiro botão de reset para o seu estado físico e mental. Durante o processo de excitação e clímax, seu cérebro libera uma quantidade massiva de dopamina, o neurotransmissor do sistema de recompensa. A dopamina é responsável pela sensação de prazer e motivação, e sua liberação ajuda a combater a anedonia, a incapacidade de sentir prazer que muitas vezes acompanha a depressão. Simultaneamente, ocorre a liberação de endorfinas, que são os opioides naturais do seu corpo. Elas se ligam aos mesmos receptores que a morfina, proporcionando um poderoso alívio da dor. Para você, que pode conviver com as dores crônicas da artrite, da fibromialgia ou de outras condições relacionadas à idade, este efeito analgésico natural pode significar um alívio temporário mas significativo, melhorando sua qualidade de vida. Em seguida, entra em cena a ocitocina, frequentemente chamada de hormônio do amor ou hormônio do vínculo. Liberada em grandes quantidades durante o orgasmo, ela promove sentimentos de calma, confiança e conexão, atuando como um ansiolítico natural. A ocitocina reduz drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse,
quebrando aquele ciclo vicioso que discutimos anteriormente. Ao diminuir o cortisol, você não apenas protege seu coração e seu sistema imunológico, mas também melhora sua clareza mental e seu humor. Finalmente, a serotonina, outro neurotransmissor crucial para a regulação do humor e do sono, também é influenciada positivamente. Esta combinação única menos o coquetel de dopamina, endorfinas, oxitocina e serotonina menos é a razão pela qual você experimenta uma profunda sensação de bem-estar, relaxamento e muitas vezes sonolência após o clímax. É a receita perfeita da natureza para combater a ansiedade, aliviar a dor, melhorar o humor e garantir uma noite de sono reparadora, que por si só é um dos pilares da saúde e da longevidade. Além desses benefícios sistêmicos que se aplicam a todos, a prática regular da masturbação oferece vantagens diretas e específicas para a saúde e urogenital, tanto masculina quanto feminina, abordando problemas que são extremamente prevalentes na população idosa brasileira. Para os homens, a saúde da próstata é uma preocupação central. Um estudo de longo prazo conduzido pela Universidade de Harvard, um dos mais citados na área, observou milhares de homens por quase 2 décadas e chegou a uma conclusão impressionante. Homens que relatavam uma maior frequência ejaculatória, 21 vezes ou mais por mês, apresentavam um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata. A teoria por trás desse achado, conhecida como hipótese da estagnação prostática, sugere que a ejaculação regular funciona como uma limpeza fisiológica para a próstata. Ela ajuda a eliminar fluidos antigos e a remover substâncias potencialmente carcinogênicas, que podem se acumular nos ductos da glândula com o tempo. Ao não permitir que essas substâncias permaneçam estagnadas, você reduz a oportunidade para o desenvolvimento de processos inflamatórios crônicos e mutações celulares que podem levar ao câncer. Para as mulheres, os benefícios se concentram na saúde do assoalho pélvico. As contrações rítmicas dos músculos pélvicos durante o orgasmo funcionam como um exercício de Kegel involuntário e prazeroso. O fortalecimento desses músculos é vital para a prevenção e o tratamento da incontinência urinária de esforço, aquela perda de urina ao tossir, espirrar ou rir, uma condição que afeta milhões de mulheres na PS-menopausa e que impacta severamente a qualidade de vida e a confiança. O aumento do fluxo sanguíneo para a região genital durante a excitação ajuda a combater a atrofia vaginal, uma condição comum após a menopausa que causa secura, dor e desconforto, melhorando a lubrificação e a elasticidade dos tecidos. A quantidade de informações científicas que validam essa prática é vasta e continua crescendo. Se você deseja que continuemos a produzir conteúdo educativo como este, quebrando tabus com dados e ciência, há uma forma simples de nos apoiar. Clique no botão de inscrição logo abaixo e ative o sino de notificações. Ao fazer isso, você garante não perder nenhuma atualização e nos sinaliza que este trabalho de levar informação de saúde libertadora é importante para você. Com toda essa avalanche de evidências científicas, desde a saúde das suas artérias até a prevenção de doenças específicas, a pergunta que inevitavelmente surge não é mais se esta prática é benéfica, mas sim por que, mesmo diante de tantos fatos, ela continua a ser um tema envolto em tanto silêncio, hesitação e, para muitos, um sentimento residual de culpa. A resposta não está na biologia, mas na programação cultural e psicológica que você recebeu ao longo de décadas. Você cresceu em uma época em que a sexualidade, especialmente a autoerótica, era tratada como algo surro-pecaminoso ou, na melhor das hipóteses, um comportamento imaturo a ser superado. Essas ideias, repetidas por figuras de autoridade, pela sociedade e por instituições religiosas, instalaram um software mental que associa um ato fisiológico natural a sentimentos negativos. É perfeitamente compreensível e válido que você, mesmo agora, ao ouvir toda essa informação lógica e científica, ainda sinta um resquício dessa programação antiga,
uma voz interna que sussurra que há algo de errado nisso. Reconhecer a origem dessa sensação é o primeiro passo para desativá-la. Esse sentimento de culpa não é seu, ele foi implantado. Ele não se baseia em fatos biológicos ou na ciência da saúde, mas em dogmas e tabus sociais obsoletos que não servem mais ao seu bem-estar. A decisão de adotar a masturbação como um hábito de saúde consciente é, portanto, muito mais do que um ato físico. É um ato de soberania intelectual. É você, como um indivíduo informado e maduro, escolhendo sobrepor a evidência científica à programação cultural ultrapassada. É uma declaração de que você tem o direito de usar seu próprio corpo para promover sua própria saúde, sem pedir permissão ou sentir vergonha. A ciência é clara, a biologia está a seu favor. Agora, a etapa final é puramente prática. Como transformar todo este conhecimento em um hábito de saúde consciente e regular? Como superar as barreiras finais da mente e integrar este ato de autocuidado em sua rotina de forma segura, digna e efetiva? No próximo e último bloco de informações, daremos o passo a passo para que você possa, de fato e sem reservas, tomar a sua saúde em suas mãos. Vamos então a esse passo a passo prático, transformando a teoria libertadora que acabamos de explorar em um hábito de saúde concreto e integrado à sua vida. O primeiro e talvez mais crucial elemento para o sucesso desta prática é a criação de um ambiente propício, um verdadeiro santuário de autocuidado. Isso começa com a garantia de privacidade e segurança. É uma realidade que muitos idosos no Brasil dividem a casa com filhos, netos ou outros familiares, o que pode tornar a ideia de encontrar um momento de intimidade uma fonte de ansiedade. É fundamental que você entenda que reivindicar esse espaço não é um ato egoísta ou vergonhoso. É uma necessidade para a sua saúde, tão legítima quanto o tempo que você dedica para tomar seus medicamentos ou para fazer seus exercícios de fisioterapia. Observe a rotina da sua casa e identifique janelas de oportunidade, momentos em que você sabe que estará sozinho e não será interrompido. Pode ser no início da manhã, antes de todos acordarem, ou em um período específico da tarde. A porta trancada não deve ser vista como um sinal de segredo, mas como a delimitação de um espaço terapêutico. Sem necessário, comunique limites claros à sua família, sem precisar entrar em detalhes. Eu preciso de 1 hora para descansar tranquilamente em meu quarto. Por favor, não me interrompam. Além da privacidade, o conforto físico é essencial. Um ambiente frio ou desconfortável mantém seu corpo em estado de alerta, dificultando o relaxamento necessário para que a cascata de benefícios neurológicos e hormonais aconteça. Prepare seu santuário. Ajuste a temperatura do quarto. Use travesseiros para apoiar suas costas e joelhos. Reduza a luminosidade e minimize os ruídos. Este ritual de preparação já é parte do processo terapêutico, pois sinaliza para sua mente que você está prestes a entrar em um momento de cuidado e atenção plena, distanciando o ato de qualquer conotação de pressa ou ansiedade, e permitindo que a experiência seja não apenas benéfica, mas profundamente restauradora e prazerosa. Com o seu espaço seguro e confortável garantido, o foco se volta inteiramente para o seu corpo. É imprescindível reconhecer e honrar o fato de que seu corpo, com o passar das décadas, adquiriu uma nova linguagem e novas necessidades. Tentar replicar as experiências da juventude pode levar à frustração e invalidar a beleza da sua maturidade sexual. Uma das mudanças mais significativas e que precisa ser abordada de forma direta e prática, é a lubrificação. Para as mulheres, a menopausa frequentemente resulta em atrofia e ressecamento vaginal, tornando qualquer tipo de penetração ou fricção desconfortável ou até mesmo dolorosa. Para os homens, embora a produção de fluido PR ejaculatorial continue, a pele do pênis também pode se tornar menos elástica e mais sensível à fricção. É aqui que o uso de um lubrificante de qualidade se torna não um acessório, mas uma ferramenta de saúde indispensável. Encare o lubrificante não como um sinal de falha do seu corpo, mas como um ato de inteligência e adaptação. Ao escolher um produto, dê preferência aos de base aquosa,
pois são seguros, não danificam preservativos ou vibradores, e são fáceis de limpar, evitando infecções. A aplicação generosa de um lubrificante elimina o desconforto. Previne a ocorrência de microfissuras na pele e na mucosa que poderiam servir de porta de entrada para infecções, e aumenta exponencialmente as sensações prazerosas. Este simples acréscimo transforma a experiência, permitindo que você se concentre no prazer em vez de no desconforto. Além disso, pratique a paciência. Seu corpo pode levar mais tempo para responder aos estímulos. Abandone a mentalidade focada exclusivamente no orgasmo e abrace uma abordagem focada no processo. Explore seu corpo com curiosidade. Descubra novas zonas de prazer. Preste atenção às sensações sutis. Esta jornada de redescoberta de escuta atenta à linguagem atual do seu corpo é em si um ato de profundo amor próprio e cuidado, tornando o caminho até o clímax tão gratificante quanto o destino final. Enquanto você cuida do seu corpo com conforto, paciência e lubrificação, a arena de batalha mais complexa pode muitas vezes ser a sua própria mente. É neste espaço interno que décadas de condicionamento cultural e mensagens negativas podem emergir para tentar sabotar sua experiência de autocuidado. Sentimentos de culpa, vergonha ou a sensação de que isso é errado para minha idade são ecos de uma programação antiga, que, como vimos, não tem qualquer fundamento na ciência da sua saúde. Para combater ativamente esses pensamentos intrusivos, você pode empregar a técnica da atenção plena ou mindfulness. Em vez de permitir que sua mente divague por essas narrativas negativas, ancore sua consciência deliberadamente no momento presente. Concentre-se nas sensações físicas. Sinta a textura da sua pele, a temperatura do seu toque, o ritmo da sua respiração se aprofundando, a pulsação do seu coração começando a acelerar. Ao direcionar toda a sua atenção para essas sensações concretas, você ocupa o espaço mental que antes era preenchido pela ansiedade e pela culpa. Outra estratégia poderosa é o uso de afirmações positivas. Antes e durante a prática, repita mentalmente frases que reforcem a nova perspectiva baseada na ciência. Eu mereço sentir prazer e bem-estar. Este é um ato de saúde e vitalidade. Estou cuidando do meu coração e do meu sistema imunológico. Meu corpo é digno de amor e cuidado. Pode parecer simples, mas essa prática de autodiálogo consciente ajuda a reescrever ativamente o software mental obsoleto, substituindo as velhas crenças limitantes por novas permissões baseadas em fatos e autorrespeito. Ao fazer isso, você transforma a masturbação de um ato puramente físico em uma prática meditativa integrada. Um exercício de mente e corpo que não apenas libera hormônios benéficos, mas também fortalece sua resiliência mental e sua autoestima, curando não apenas o corpo, mas também as feridas emocionais deixadas por anos de tabu. Uma vez que você consegue alinhar o ambiente externo, as necessidades do seu corpo e a intenção da sua mente. O passo final é integrar esta prática de forma consistente em sua rotina de saúde. Os benefícios que discutimos, especialmente os cardiovasculares e imunológicos, são mais pronunciados quando a prática é regular e não esporádica. A consistência é a chave para a eficácia terapêutica. Olhe para a sua semana e pense em como você pode agendar este compromisso de saúde consigo mesmo. Não precisa ser algo rígido, mas ter uma intenção de regularidade, seja 2, 3 ou mais vezes por semana, conforme seu desejo e disposição, ajuda a solidificar o hábito. Uma excelente estratégia de formação de hábitos é ancorar a nova prática a um comportamento já existente. Por exemplo, você pode decidir que seu momento de autocuidado será sempre após o seu banho morno da noite, um momento em que seu corpo já está relaxado e a transição para a intimidade se torna mais natural. Ou pode ser o seu ritual final antes de dormir, aproveitando os efeitos indutores do sono para combater a insônia. Com este conhecimento e uma prática estabelecida, sua próxima conversa com um profissional de saúde pode assumir um novo patamar. Você não precisa mais pedir permissão ou sente-se constrangido. Você pode informar ao seu médico, doutor, como parte da minha estratégia proativa de saúde cardiovascular
e bem-estar. Eu adotei a masturbação regular como uma prática de autocuidado, ciente dos benefícios na redução do estresse e na modulação da pressão arterial. Essa postura o coloca como um agente informado e ativo no seu próprio tratamento. Sua jornada de redescoberta é única e imensamente valiosa, e sua perspectiva importa. Por isso, gostaríamos de convidá-lo a participar desta conversa de forma anônima e segura. Deixe um comentário abaixo compartilhando um pensamento ou uma reflexão que este nosso encontro lhe trouxe. Não são necessários detalhes pessoais. Talvez apenas uma palavra sobre como a ciência pode mudar a forma como vemos a nós mesmos. A sua participação ajuda a quebrar o silêncio e mostra a outras pessoas que elas não estão sozinhas nesta jornada. Ao refletir e, se desejar, compartilhar, você completa um ciclo poderoso. Você recebeu a informação, considerou como aplicá-la em sua vida e, finalmente, contribuiu para a construção de uma comunidade mais consciente e saudável. Este é o ápice do empoderamento. A mensagem central de toda a nossa conversa é a de soberania. A soberania sobre o seu corpo, sobre o seu prazer e, fundamentalmente, sobre a sua saúde. Por muito tempo, o modelo de saúde nos colocou em uma posição passiva, como meros receptores de diagnósticos e prescrições. Hoje você entende que é o agente mais importante e mais qualificado no seu próprio cuidado. Você possui uma ferramenta inata, poderosa e cientificamente comprovada para melhorar sua qualidade de vida, reduzir seus riscos de doenças e aumentar seu bem-estar diário. Abrace esta verdade com a dignidade que ela merece. Cuidar de si mesmo de forma integral, o que inclui seu bem-estar sexual, não é um luxo ou um capricho, é a sua responsabilidade mais básica e seu direito mais inalienável. Cada passo que você deu em sua longa vida o trouxe até este momento de sabedoria, onde você pode escolher conscientemente as práticas que o nutrem e descartar as crenças que o limitam. Você não está apenas envelhecendo, você está vivendo com uma bagagem de experiências que lhe confere uma perspectiva única. E você tem em suas mãos literalmente o poder de continuar vivendo com mais saúde, mais vitalidade, menos dor e mais alegria. Abrace esse poder. Ele sempre foi e sempre será seu